bem-vindos, bem-vindas. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Vamos que vamos agora entreter. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você está ouvindo. Direito à informação. Você que está compartilhando, comentando, deixe aí o seu like e o seu joinha. E vamos que vamos. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube. E vamos seguir em fila, em ritmo. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento. Ei, já estava com saudade? Receba aí os meus cumprimentos. Levanta da poltrona, da cadeira, folgado. Vamos que vamos, nobre senhor, e você que está chegando. Estamos aí no ar, diariamente e periodicamente. Estou aberto à sua pergunta. Estou aberto à sua dúvida, à sua colocação, qual seja a sua complementariedade. E vamos que vamos participar. Aqui você tem direito à informação. E vamos acerca do Código de Processo Penal, mais dos últimos temas sobre provas, sobre busca e apreensão. Busca e apreensão no Código de Processo Penal Brasileiro, o artigo 239 a 250. Buscar é o movimento desencadeado pelos agentes do Estado para quê? Para a investigação, descoberta e diante desse entendimento, realiza-se essa busca e apreensão em quem? Em pessoas ou lugares. A apreensão é a medida asseguratória que toma algo de ninguém, de alguém seja, ou de algum lugar com a finalidade de produzir provas ou preservar direitos. Esta é a finalidade da busca e apreensão, que vai buscar em lugares e em pessoas, para preservar, para buscar direitos com a finalidade de produzir o que era as provas. Deve-se separar as coisas. Busca, é apreensão e apreensão. O normal é que venham juntas, pois a apreensão é consequência de busca, mas nada impede que haja busca sem apreensão, assim como pode haver apreensão sem busca. Exemplo, próprio agente do crime comparece perante a autoridade policial e exibe a arma de fogo. Não houve busca, pois houve uma exibição espontânea da arma, mas houve apreensão. A busca e apreensão pelo Código de Processo Penal Brasileiro tem natureza de meios e provas, mas também se cuida de providências acautelatória e coercitiva. Por que acautelatória? Porque no momento em que se retém o bem, busca-se e apreende-se o bem, preservando, mantendo o apreendido, evitando assim que ele desapareça, que sofra modificações. Portanto, serve como meio de preservação da prova, por isso é uma providência acautelatória. E também vai ter natureza coercitiva, porque a retenção vai independer da vontade do proprietário, o interesse público vai preponderar sobre os direitos de propriedade. Quando se fala em busca, trabalha-se com dois sujeitos, sujeito ativo da busca e sujeito passivo da busca. O sujeito ativo das buscas é quem realiza a atividade, é o responsável pela busca. Exemplo, juiz de direito, autoridade policial, promotor de justiça, policiais, agentes, fazendários, oficial de justiça. Sujeito passivo na busca é o que se encontra na posse da coisa, ou do ambiente em que se encontra a coisa ou pessoa. A busca e a apreensão pode ocorrer antes mesmo da instauração do inquérito policial. Basta que a autoridade policial se dirija
ao local e aprenda o que se mostra interessante ao processo. Pode ocorrer no curso do inquérito policial, no curso do processo, até mesmo depois do trânsito em julgado, em sede de execução penal. Portanto, não há necessidade, nenhuma limitação de momento para a realização da busca e apreensão. As buscas podem ser de dois tipos, domiciliar e pessoal. Entretanto, a busca domiciliar é a procura de alguém ou alguma coisa que se faz em domicílio alheio, ou seja, em casa de alguém. A questão da busca domiciliar deve ser analisada a partir do artigo 5º do inciso 9º da Constituição. A causa, por exemplo, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. É primordial analisá-lo, porque estabelece como direito e garantia individual a inviolabilidade de domicílio. Se vai se proceder à busca no domicílio de alguém, é preciso respeitar a regra da inviolabilidade do domicílio. Portanto, a regra é que o domicílio é inviolável, mas essa regra não absoluta, é relativa, pois comporta também exceções. Entretanto, o legislador dá tratamento diferenciado para o período do dia e o período da noite. Há diferentes regras para violar o domicílio durante o dia e durante a noite. Há dois critérios para se entender aí o que é dia e o que é noite. O primeiro é de aceitação muito pequena, pois coloca como critério a presença de luz natural. Enquanto houver luz natural, tendo o dia, quando não houver mais luz natural, já é noite. Mas esse critério traz uma série de complicações na prática. Ocorre um eclipse solar às 14 horas, fica tudo escuro, ou quando o dia fica totalmente nublado. Nesse caso, se for seguir essa regra à risca, já seria noite. Então, em função disso, prefere-se e adota-se com a maior aceitação um critério objetivo, que estabelece que o dia é o período que vai das 6 às 18 horas e noite. É o período que vai das 18 às 6 da manhã. Torna-se como base o momento dos nascer do sol e do pôr do sol. Assim se evitam-se maiores discussões. Durante o dia, pode-se ingressar no domicílio alheio nas seguintes condições: com o consentimento do morador. Primeiro, com o consentimento do morador não há objeção. Na prática, é preciso formalizar-se esse consentimento. Não há tal exigência, não há necessidade de tomar por escrito. Mas algumas cautelas podem ser bem-vindas, evitando futuros problemas. Pois se encontrado algo de ilícito, a primeira tese defensiva é a ausência de mandado judicial ou consentimento, o que geraria a prova ilícita. Portanto, ao obter o consentimento, é cauteloso que sempre se busque ter a presença de mais alguém, ou se sabe que o morador é uma pessoa complicada. Deve-se tomar o consentimento por escrito, pois apesar de não ser obrigatório, é uma cautela a mais. Segunda situação, flagrante delito, hipótese em que o interesse público fala mais alto, pois há a ocorrência de um flagrante, está ocorrendo a prática de um delito. Assim não se pode permitir que o crime continue ocorrendo, deve-se fazer cessar a prática criminosa. Por isso, a situação de flagrante delito permite o ingresso em residência alheia. Duas questões são importantes nesses casos. Não se exige que o flagrante esteja ocorrendo naquele local. É preciso apenas ter uma situação de flagrante. O agente pratica o delito e foge, mas a autoridade policial e seus agentes vão em sua perseguição. É situação de flagrante se o agente correr para sua residência. A autoridade policial e seus agentes podem ir lá para realizar a prisão. Não é necessário que o flagrante esteja ocorrendo na residência. É preciso ter uma situação de flagrante delito. Situações relacionadas aos crimes permanentes. No crime permanente, a prática criminosa se estende no tempo enquanto ocorre a situação. Existe a situação de flagrante delito. Exemplo, tráfico de droga.
na modalidade guardar enquanto o agente tiver as drogas em depósito, para fins de comércio está ocorrendo a prática criminosa. Portanto, há situação de flagrante delito. Terceiro, para poder adentrar a uma casa em caso de desastre. Quarto, para prestar socorro em caso de desastre e para prestar socorro, foge ao âmbito criminal. Se refere ao estado de necessidade. Quinto, mediante ordem judicial, está consubstanciada no chamado mandado de busca e apreensão. Aqui se ingressa no domicílio alheio em cumprimento de uma ordem judicial. Em outras palavras, a autoridade judicial autoriza o ingresso naquele domicílio, independente de consentimento do morador. Atenção, apenas a autoridade judiciária é que pode emitir tal ordem. Da leitura do artigo 241 do Código de Processo Penal, quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da explicação de mandado. Depreende-se que o mandado de busca pode ser emitido tanto pela autoridade judiciária quanto pela autoridade policial, mas essa redação é anterior à Constituição de 88. Que suprimiu a legitimidade da autoridade policial para expedir mandado de busca e apreensão. Hoje, apenas a autoridade judiciária pode emitir ordem para ingresso em residência alheia. Houve uma revogação parcial desse dispositivo. Entretanto, estabelece que o próprio o juiz pode ser o sujeito ativo da busca. Ele pode pessoalmente proceder à busca. Proceder pessoalmente à busca, fica dispensado a expedição de mandado. Durante a noite, pode-se ingressar em residência alheia. Primeiro, com consentimento do morador, em situação de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro. São essas 4 hipóteses que poderá adentrar a sua residência. Então, nessas 4 hipóteses, pode-se ingressar tanto de dia quanto de noite, já com ordem judicial. Não se pode ingressar no domicílio alheio de noite. Isto é, durante a noite não se cumpre mandado de busca e apreensão, pois a ordem judicial não autoriza o ingresso no domicílio alheio durante a noite, mesmo havendo uma necessidade emergente, em que se sabe que o indivíduo procurado pela polícia está dentro da casa. O máximo que pode ser feito é cercar a residência para evitar fugas. E às 6 horas pode entrar no domicílio, mas além disso, não. Se entrar na residência antes das 18, pode perfeitamente continuar lá, mesmo que a busca perdure até a noite, pois quando entrarem, ainda era dia. O ingresso na residência deve ter uma razão, uma finalidade, o que justifica o ingresso no domicílio alheio. Há uma condição de admissibilidade em primeiro lugar. É preciso haver fundadas razões. Essa expressão é usada pelo próprio legislador no artigo 240, como condição de admissibilidade para a busca e apreensão. Isto é, razões sérias convenientes, não basta haver uma mera suspeita. Deve-se objetivar-se o quê? As hipóteses que autorizam a busca domiciliar são as previstas no artigo 240. Prender criminosos, apreender coisas achadas obtidas por meios criminosos, apreender instrumento de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender pessoas vítimas de crimes, exemplo, sequestro em que o sujeito está sendo mantido como refém em determinado domicílio, colher qualquer elemento de convicção, ou seja, obter qualquer elemento de prova. Essa é uma norma mais aberta de autorização mais ampla. Na linha F, podemos constar que apreender cartas abertas ou não destinada ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do caso. Entretanto, porque enquadraria no caso de violação do sigilo de correspondência.
Portanto, não se admite o mandado de busca e apreensão para apreensão de carta, porque haveria violação do sigilo de correspondência. O artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. E no parágrafo 1º vai dizer: proceder-se-á a busca domiciliar, quando fundadas razões autorizarem para a. Prender criminosos. B. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. C. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. D. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. E. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. F. Apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do caso. G. Apreender pessoas vítimas de crime. H. Colher qualquer elemento de convicção. Esse rol é taxativo, até porque traz exceções ao direito e garantia individual. Só se pode excepcionar o direito quando expressamente previsto. O 243 traz os requisitos para o mandado, ou seja, o que vai conter o mandado de busca e apreensão. O artigo 243, o mandado de busca deverá, inciso 1, indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identificam. 2. Mencionar o motivo e os fins da diligência, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Parágrafo 2º. Não será admitido a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. 242. A busca domiciliar pode ser determinada de ofício pela autoridade judiciária ou a requerimento das partes. Entre os artigos 245 a 248, disciplina o cumprimento do mandado de busca domiciliar, nos diz como vai se proceder no cumprimento do mandado de busca domiciliar. No 245, as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite. E antes de penetrar na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. E no parágrafo 1º, se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e objeto da diligência. Parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombado a porta e forçado a entrada. 3º. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. E no parágrafo 4º, observar-se o disposto no parágrafo 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo nesse caso ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Entretanto, nobres senhores, existe uma série de artigos que poderão ser analisados. E no 248, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Analisando esses tópicos, que a primeira providência é o executor do mandado apresentar ao morador o mandado de busca e apreensão, exibindo a leitura da ordem judicial. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade, objeto da diligência. Entretanto, nobres senhores, acerca da busca pessoal, é realizado na própria pessoa. A busca pessoal é feita nas vestes, nos objetos trazidos pelas pessoas, bolsas, pastas, sacolas ou no próprio corpo da pessoa. Pode ser realizada de forma ocular, manual, mecânica ou radioscópica.
A busca pessoal é na pessoa ou em objeto por ela trazido. Exemplo de busca radioscópica, mulas humanas usadas no tráfico de droga. Visualmente não é possível ver a droga. Daí surge a necessidade de se realizar um exame radioscópico, no qual para a busca pessoal exige-se menos que a busca domiciliar. Para a busca domiciliar é preciso que haja fundadas razões para a busca pessoal. A busca pessoal, entretanto, deve ser realizada a busca pessoal em mulher por autoridades mulheres. A busca pessoal em homem por autoridade policial homem, salvo algumas exceções, quando evidenciares que não tiverem meios para se fazer, deverá ser conduzido ou dirigido à delegacia do distrito para fazer aí uma avaliação, para fazer aí uma busca pessoal por um agente feminino. Entretanto, para a busca pessoal, há necessidade de ordem judicial. A regra é obrigatoriamente do mandado para a busca pessoal, mas as exceções são tão amplas que envolve tudo. Na prática, acaba se dispensando o mandado, pois as exceções passam a abranger tudo. Se há obrigatoriedade do mandado, a quem caberia expedi-lo? Pois pode ser expedido tanto pela autoridade judiciária quanto pela autoridade policial. Nesse caso, persiste a legitimidade da autoridade policial para a expedição do mandado de busca pessoal. 244. A busca pessoal independerá do mandado. No caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constitua corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Na prática, não há necessidade de expedição de mandado, em razão de que está estabelecido o artigo 244. Às 3 da manhã, o policial vê 2 sujeitos andando em local ermo. Apressadamente, o policial pode alegar que há suspeita de que tenham armas, droga, que é o corpo de delito. Ou seja, há justificativa fácil para ter procedido a buscas sem residência, sem existência de mandado. Por isso que na prática a regra perdeu a razão de existir. Aqui há necessidade de formalizar a busca pessoal. Na busca domiciliar tem que se lavrar o auto circunstanciado. Já na busca pessoal não há necessidade. Para lembrar que o Estado de São Paulo, no âmbito administrativo da Polícia Militar, há uma resolução que determina que eles registrem as buscas pessoais. Por exemplo, no 249, a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. O legislador teve preocupação com a busca em mulher, pois se exige muita cautela, uma busca minuciosa, detalhada, pois a própria formação anatômica do corpo dela permite a introdução de objetos em seu órgão genital, até mesmo um celular, um smart ou drogas e o arma. Por isso se exige uma busca minuciosa em estabelecimento prisional. A busca deverá ser feita por outra mulher, mas isso não tem caráter absoluto, pois o legislador usa a expressão sempre que possível. Portanto, não sendo possível, não há nenhum impedimento para que seja procedida por um homem. Nesse caso, o interesse público fala alto. A busca em repartição pública é possível. Sim, é perfeitamente possível. A busca em repartições públicas, inclusive atualmente, tem se tornado comum. A busca em prefeituras, Assembleia Legislativa e assim por diante. Como proceder à busca e apreensão ocorrer em território sujeito à jurisdição alheia? Como proceder? A resposta se encontra no artigo 240 do CPP. O juiz que expediu o mandato de Araçatuba, mas a apreensão ocorreu em Guararapés. No artigo 250, a autoridade e os seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando para o fim de apreensão for no segmento da pessoa ou coisa, devendo apresentar-se
a competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Entretanto, a busca em escritório do advogado é perfeitamente possível a busca em escritório do advogado no seguinte caso. Primeiro, se o advogado for partícipe ou coautor de crime. Segundo, se o advogado não estiver funcionando como defensor no processo em que foi determinado a diligência. Terceiro, se os papéis, objetos não se encontram com o advogado em razão de sua função. Quarto, para apreender documentos, um objeto que constitua elemento do corpo de delito. Com a execução da alínea D, as alíneas anteriores, uma coisa resta bem clara: o advogado perdeu a condição de advogado. Se, na prática criminosa, se tornou coautor ou partícipe do crime, o escritório dele está servindo como depósito de produtos de crime, objetos do crime, isso vai autorizar o mandado de busca e apreensão em seu escritório. Entretanto, nobres senhores, aqui está o meu respaldo, a minha complementariedade, trazendo aí aos nobres senhores o direito à informação. Bem-vindos, bem-vindas, muito bom te ver por aqui, você e sua família. Obrigado pela audiência, estamos juntos e vamos que vamos, der o que vier. Estamos aqui, direito à informação.